Olá a todos, hoje temos para partilhar convosco a companhia de um dos maiores ícones do futebol português dos anos 90 e ex-atleta do Sport Lisboa e Benfica, Paulo Futre. Olá Paulo, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Nuno, é um prazer estar aqui. E João, é uma honra estar aqui com vocês. Não é? Eu sou Nuno Picado e estou acompanhado pelo João Nuno e uma cara já conhecida dos nossos projetos do Benfica Independente. Olá João, tudo bem? Olá Nuno, tudo bem? E olá Paulo Futre e vamos lá para mais uma conversa à Benfica. É isso, vamos já dar andamento à coisa. Olha, queres apresentar o nosso convidado para quem ainda não vive debaixo de uma pedra e ainda não sabe quem é Paulo Futre? Então, Paulo Jorge dos Santos Futre, um homem que nasceu no Montijo, nasceu num dia muito especial, num dia que comemoramos, 28 de fevereiro de 1966, é um dos melhores jogadores portugueses de todos os tempos. Além dos grandes títulos coletivos que teve, Liga dos Campeões, campeonatos, Taça de Portugal com o Benfica, já lá vamos, e como títulos individuais foi o segundo melhor jogador da Europa em 1987, um bola de prata, isto diz muito, e a nível nacional foi o melhor jogador dos campeonatos de 85-86 e 86-87. Muito bem, olha, João, queres avançar já com a primeira pergunta para o Paulo? E a primeira pergunta que temos para ti, como é que foi o processo da tua chegada ao Benfica? O processo é este. Na época, ou melhor, era a primeira vez que abria o mercado de inverno daquele ano de 1993 e os jogadores estrangeiros, neste caso, que estavam a jogar no estrangeiro, como era o meu caso, só podíamos voltar ao nosso país. Não é? Isto é, eu a Portugal, neste caso, e os outros ao seu país. E o Atlético de Madrid estava numa crise tremenda, mas tremenda, já não nos pagavam há muitos meses e as dívidas que tinham eram horríveis. Eu acho que a solução para o clube sobreviver era a minha venda e eu e o Gil arranjámos ali uma guerra, nesta vez fingida. Desta vez, sim. Fingida, e quando eu recordo que estava na seleção, estava quando arranjámos isto, já estava aqui em Portugal já, não sei se estava no estrangeiro ou aqui mesmo, mas sei que estava na seleção. E aparece o Benfica e o Sporting, eu dou prioridade ao Sporting, queria sair daquela maneira na altura do Sporting, então fiz tudo para ir para o Sporting. Chega a acordo com o Sporting e não apareceu o Porto, é incrível, o Porto não apareceu, o Porto não aparece, mas mesmo assim dava prioridade ao Sporting, chega a acordo e na altura o Sousa Sintra, que era o presidente do Sporting, chega a acordo por telefone com o Gil e depois éramos para ir no dia seguinte, imagina que amanhã de manhã tínhamos que ir para Marbella, que era onde estava o presidente do Atlético. E o presidente do Sporting não apareceu, eu sempre digo a brincar, né? Ainda hoje, até hoje estou à espera, estou aqui no aeroporto. Ele riu-se agora, tive com ele há pouco tempo, e ele ria-se com isto. Não conseguiu, fez tudo para arranjar o dinheiro, mas não conseguiu, e eu esperei por ele até às 3 da tarde, tínhamos de sair do aeroporto às 8 ou 9 da manhã, ele não apareceu, não soube mais nada dele, então esperei até às 3 da tarde, o meu advogado também não o encontrava por lado nenhum, e é nesta hora que me meto em contacto com o Benfica e tive a sorte de conhecer uma das pessoas mais sérias que conheci neste mundo, que é o futebol, foi o senhor Jorge de Brito, não é? E chegámos a acordo muito rápido, ele também com o Gil, e esta noite fechamos tudo, praticamente tudo, só a faltar o pagamento, mas eu acho que ele deu logo provas, mesmo por telefone, não sei como é que foi, ao Gil, para que à noite, eu acho que dissemos logo que seria jogador do Benfica. Entretanto, chegas ao Benfica e instala-se uma futremania. Foi uma coisa impressionante, os treinos cheios de gente, a tua apresentação é logo feita num jogo com o Eusébio em pleno relevado num jogo contra o Futebol Clube do Porto para a Taça. Como é que foi sentir esse apoio popular? Bom, não imagino.
foi das maiores loucuras que eu vivi na minha vida. Mas logo assim cheguei ao aeroporto. Eu, quando chego ao aeroporto, depois da fomos para Madrid, né, fechar, demos lá a conferência de imprensa. Não sei se foi 2 dias depois de chegarem a acordo. Demos a conferência de imprensa e depois viemos de avião e eu nunca vi a loucura logo no aeroporto. Isto o que é isto? Uma autêntica loucura, isto é, não podem imaginar, né? E eu recordo também a pressão. Quanto mais gente via, mais pressão sentia, é normal, não é? Foi uma autêntica loucura. Eu sou português, tenho que reconhecer, sou sportinguista, né? Não vamos mentir, foi a minha vida ali, apesar de ter passado muito tempo no terceiro anel, e depois também como rival, joguei muitas vezes no Estádio da Luz, mas estava longe de ver a dimensão. Eu acho que ali consegui ver isto é uma loucura, não é? A grandeza, né? Logo no aeroporto, depois chega ao Estádio da Luz, outra loucura, e aquela apresentação com o grande King, eu queria Zé, um beijinho, querido, com o grande King ao meu lado, não tenham dúvidas, foi um dos dias mais incríveis da minha vida. Estavam 80 mil pessoas na Luz, não é? Naquele dia, e entrar com o King foi algo... Uma bela memória, não é? Algo incrível, não é? E depois, eu recordo-me porque um miúdo, quando começa a ter sonhos de querer ser profissional de futebol, pá, por muitos sonhos que possas ter, é impossível sonhares que vais jogar nos 3 grandes do teu país, ou aqui em Portugal, ou em Espanha, ou na Itália, ou na Inglaterra. Isto é impossível. São sonhos que inimagináveis. Quase um milagre. Isso era um objetivo teu ou foi algo que simplesmente aconteceu? Ou seja, a partir do momento em que aconteceu, mas quando consegues, percebes da realidade, não é? Não imaginas o orgulho que é, né? Quando fechas o ciclo. Eu não posso imaginar o orgulho que eu tive ao olhar para o orgulho que o meu pai tinha em mim, né? Naquele dia, fechar um ciclo. Sim. Paulo, eu vou pensar assim: a apresentação, a cumprir um sonho de criança, terceiro grande, não é? Neste caso o Benfica. A apresentação ao lado do King e também no clube do teu ídolo Chalana. Aí está. Era o mundo perfeito ali. Não podemos esquecer que eu cresci com o Chalana. Eu jogava no Sporting, na altura era como agora, quando jogava o Sporting em casa, o Benfica jogava fora, e vice-versa, né? Eu nunca falhei um jogo do Sporting. A crescer, desde que cheguei ao Sporting com 11 anos, né? Até aos 17, comecei com a primeira equipa, nunca falhei ver um jogo do Sporting em Alvalade. Mas eu acho que falhei muitos poucos do Benfica, não? Porque quando o Sporting jogava fora, eu ia para o terceiro anel ver o Benfica. E o que acontecia muitas vezes, né? Então, eu ia com o cartão da Federação Portuguesa, não pagava nada lá para o terceiro anel, não pagava. Ia com o cartão do Sporting, da Federação, e muitas vezes os portugueses diziam-me assim: está um jogador do Sporting, era o Benfica. É normal, não é? Claro. Eu era miúdo e então, a primeira vez, não sei o que é que disse, mas a partir de certa altura já comecei a dizer: eu não venho ver o Benfica, eu venho ver o Chalana, não é? Então comecei com esta. Espetáculo. Porque de certeza que algumas vezes o porteiro devia ser do Sporting, não é? Claro. Então eu dizia para ele, eu venho ver o meu líder, que é o Chalana, não o Benfica, né? Mas passei muitas horas a tirar notas, a tirar apontamentos. Para ver o gênio. O gênio. Genial. Paulo, lembras-te do teu jogo de estreia com o manto sagrado do Sport Lisboa Benfica? Sim, lembro que entrei na parte final, não me recordo muito bem no jogo, né?
Mas 1-0 ao Famalicão. Ao Famalicão, sim, mas não recordo muitas jogadas. Não... Sim. Mas claro, lembras-te qual foi a substituição? Tu entraste por quem? não me recordo. Por o homem que fez o golo, o Rui Águas. O Ruizinho? Sim, sim, sim. Não me recordava. Sim, foi o Não jogo me de estreia. recordava. Estava aqui a pensar outros jogos de estreia, mas nunca fui famoso nas estreias. Mesmo nos outros clubes, que nunca fui. Se calhar era aquela sensação de querer, não é? Mostrar. Querer mostrar e foi depois... pouco tempo. Com o Benfica foi pouco tempo, mas mesmo com o Atlético, estava aqui a recordar-me e não foi grande coisa, não é? Não tenho, para não me recordar é que não... Nesse jogo entraste aos 58 minutos. Pois, mas isto é, não, se eu não me recordo de jogadas é que não foi grande coisa. Mas nós aqui daqui à frente já vamos recordar aquele que tu dirás, mas que para nós, para os benfiquistas, ainda hoje recordam com um carinho imenso, mas já lá vamos, um jogo de certeza que foi especial. Olha, antes disso, como é que se explica que uma equipa com Veloso, Mozart, Paulo Sousa, João Pinto, Isaías, Paneira, Rui Costa, Futre acaba por só ganhar uma taça num ano estranho, não é? Pelo menos em teoria era claramente a melhor equipa de Portugal. Aquela equipa tinha qualidade para ganhar a Champions. Aquela equipa segue. O que é que acontece eu cheguei, na altura era 2 pontos. Eu cheguei, acho que o Benfica ia a 4 pontos ou 5, é uma questão de vocês verem aí, né? Mas depois recuperámos e no jogo, acho que no jogo em casa com o Porto, acho que já estávamos só 1 ponto. Ficou 0-0, se não me engano, não é? Sim. Porque se ganhamos este jogo, passávamos para a frente. Para a frente, exatamente, sim. Eu acho que e empatámos. Depois o Porto já não escorregou e nós mas aquela equipa, se vemos bem, aquele plantel era um plantel de sonho, não é? Se o Benfica naquela altura não está tão mal, pá, porque culpa-me a mim, mas não, quando eu vim já estava, não estava financeiramente, bem, sim. Aí está, né? Paulo, mas dentro do grupo não havia, com tanta estrela, problemas de balneário ou subgrupos, falando-se assim? Muita gente falava na altura que era complicada a gestão de balneário. Era um balneário complicado, porque era um balneário de campeões, né? Então, como eu chego ao meio da época, né? Eu chego em janeiro, finais de janeiro, e já estavam os grupos. Mas aquilo era, a ver se eu consigo explicar, né? Aquilo eram praticamente, havia 5 ou 6 grupos, mas era tudo contra o grupo dos russos, né? Era muito difícil de explicar. Não quer dizer que houvesse alguma azia entre algum grupo dos portugueses, né? Havia o grupo da turma, que era quem dominava o balneário, mas havia outros grupos. Mas no fundo aquilo era tudo apontado para ir contra os russos, não é? Estavam os 3 russos, o Mostovoy, o Yuran e o Kulkov. Havia mais azia, ou melhor, os problemas que havia era mais contra os russos, né? Aquilo era, os russos tinham, não sei se estabilizado, eram muito rebeldes, né? Não torciam por nada, né? Mas por nada. Sim. Então já cheguei em janeiro, depois eu acabei de me dar bem com os russos, né? Mas reconheço que eles, os 3 o Mostovoy era um fenómeno, né? Não gostava da noite, era um grande profissional, e o Yuran eram tremendos, né? Mas também, pronto, eu não tenho razão de queixa. A mim sempre trataram bem os 3, né? Mas havia lá, não era fácil aquele balneário, né? Mas saía tudo à raiz daí. Os problemas que havia, e depois o que é que acontecia também? Quando um grupo atacava os russos e era demais, o outro defendia os russos também, né? Claro. Então aquilo era ali uma dinâmica de novo balneário. Era um mistério, era um balneário misterioso, né? Isso também ajudou a não ganhar, não é? O campeonato.
Pode ser, mas se ganhamos ao Porto éramos campeões. Aí está, né? Sim. Se ganhámos ao Porto, se calhar era o melhor balneário do mundo e estava na história, né? Pois. Mas as vitórias ajudam muito claro. Claro. Paulo, e sobre a mística do Benfica, que é um tema que nós gostamos de falar, então em dia de aniversário é especial mesmo. É verdade mesmo que o Benfica tem essa mística de especial? E o que é para ti essa mística? A mística é o que eu te estava a falar agora também. Faz parte da mística. Não te esqueças, estava lá Rui Águas, estava lá o Mozart, estava lá o Veloso, estavam os dois guarda-redes também, o Silvino e o Neno, que eram mais... Estava o Helder, grande central, o Paulo Sousa, ok. Vítor Paneira. Estava o Vítor, também era o líder, estava o João Pinto, né? Miúdo, Isaías. O grande Isaías, o William, mas pronto, os portugueses, estavam lá a mística do Benfica. É a mística que vem dos anos 80, né? Do grande Benfica. O que eu estou-te a dizer contra os russos faz parte da mística. Estão a abusar, né? Estão a faltar ao respeito à mística. O Benfica também tinha só 100 para ganhar, não é? Então eu vejo isto quando eu chego, não é? Ok, chego no meio, porque já estava tudo montado. Isto para mim fazia parte da mística, porque eu, quando chego ao Porto, havia lá um almoço que não iam convidados qualquer pessoa, não é? Ou qualquer jogador, ou qualquer companheiro, não é? Estes companheiros, para irem ao almoço, tinham que já estar com tudo, matar pelo clube, matar pelos seus companheiros, suar sangue, não é? Ou seja, se o Yuran e o Kulkov colocassem o pé em riste, a mística chamava-os à razão. Aí está. Para mim, quando cheguei, era a mística, isto é, estavam a faltar o respeito à mística, não estavam a ir na linha que tinham que ir. Ok, podem sair, podem não sei o quê, mas não passem um limite, não é? Claro. Eu não me recordo há quanto tempo estavam os três já no Benfica, não é? Não sei se aquele era o primeiro ano ou se já estavam. Era o segundo, creio, porque o último deles foi na temporada seguinte. Era a segunda temporada deles, se não me engano. Era a segunda temporada, pois, é que já tinham passado. Pois. Eram muitos casos já. Já tinham passado. Este é um belo exemplo. É um belo exemplo daquilo que é a cola do balneário, vá, digamos assim, não é? Então aquilo, para ver se eu consigo entender, em qualquer grupo que eu tive, um grupo de 25, tu daste melhor com 4, 5, não quer dizer que seja grupos, não é? Claro. Daste melhor com 3 ou 4 companheiros, não, com outros menos, mas são companheiros, mas claro, gostas mais, mas todos, eu posso gostar mais de 3 pessoas ou 4, não é? Como foi assim, como é assim, Claro. mas estar com o grupo à morte, não é? Claro. Sim, na hora do aperto tem que estar todos juntos. Mais nada. Olha, isto é, na hora da verdade temos que estar todos unidos, todos. Mas não quer dizer que eu falo muito mais com eles. Claro. Diariamente. Claro, até porque estágio mais com eles. Se for possível, estou na mesa com eles, não é? Até porque um balneário é composto por 20 e tal jogadores, às vezes quase 30. É normal que nem toda a gente tenha os mesmos interesses em comum, não é? Na hora da verdade, todos juntos. Não é? Mas naquilo que é o plano esportivo, tem que estar todos a remar pelo mesmo caminho. Por falar em remar para o mesmo caminho e a união, nessa temporada, 92-93, temos ali um jogo absolutamente épico de sofrimento e superação, que é aquele jogo no Bessa que vencemos por 3-2, que o jogo termina com o Paulo Sousa na baliza. Eu não sei se a tua reação tem a ver também só com esse sofrimento. Tu tens também lá um lance que não é nada a Paulo Futre, não é? Não, ia dizer isto foi. Por isso, às vezes, quando um jogador falha algo incrível, né? Eu, antes de criticar, vem-me sempre isto à cabeça, né? Como é que eu falhei aquilo, né? Foi o erro mais escandaloso da minha carreira. É verdade, né? Uma questão de confiança, não sei o que é que aconteceu ali. Confiança, mas mesmo confiança, até que o pé direito metia, né? Até com o pé direito. Então são daqueles erros eternos. Não pensem que já não penso nisto. Deixa-me. Sim, mas felizmente é daqueles jogos também que depois tudo aquilo que aconteceu acaba por transformar isso num bocadinho numa nota de rodapé. Uma lenda. É?
Não, sim, mas na minha cabeça Claro. está os jogos eternos, está os gols eternos, está as E os falhanços eternos. Não, este é o falhanço eterno. Então isto não penses que isto está sempre aqui. Quando um jogador falha, vem-me isto a cabeça. É verdade, não é? Eu há pouco tempo, eu não conseguia ver isto, não é? Mas há pouco tempo vi isto no YouTube e começa ali mesmo, e dói-me, cuidado que eu já nem sei se era avançado ou defesa, às vezes já passou muitos anos, já me retirei há muitos anos e vi aquilo Pensou que não era o Futre. Não, e doeu-me, não é? E eu, como é que é possível? Não? Oh Paulo, mas sobre esse jogo, como é que alguma história desse jogo que te lembras de Aquilo, terminar com um jogador na baliza? Acho que foi o único. Eu acho que este lance, o meu, fazíamos o 3-0, não é? Não passávamos pelos apuros que passámos depois também. Penso que sim. Por acaso, depois, não me lembro da marcha do marcador, mas dava ali uma vantagem, porque depois há um jogador do Benfica que é expulso e nesse penalti eles fazem o 3-2, provavelmente dava aí uma vantagem. Não, acho que estava 2-0 quando eu falhei. Quando eu falhei. Falhei, não. Quando foi o escândalo que fiz, quando foi aquele escândalo. E depois aconteceu o que aconteceu, depois ganhar. É que nós já não tínhamos, como eu disse antes, cheguei aqui, estávamos a 4 ou 5 pontos do Futebol do Porto, não tínhamos margem de erro, né? Era a 2 pontos na altura. Uhum. Isto é, cada jogo era uma final. Né? Paulo, para lembrar, o Marlon marcou a abrir, o 0 para o Boa Vista, nós fazemos 3-1, o Juran 2 vezes e o Isaías, e depois o Arthur de penalti marca aos 75. Então, eu falhei. Fizemos 3-1, não é? Sim. O Boa Vista faz a que minuto? O 3-2 é aos 75, o a abrir é logo aos 2 minutos. E o Paulo Sousa vai para a baliza quando? Paulo Sousa aos 72 minutos. Pois, é no lance do penalti, porque o Nene é expulso, não é? Exato. E o penalti e fazia o 3-2. Então foi antes. Foi antes. Eu fazia o 4-1, não é? O 4-1, exato. Fechava o jogo. Fechava o jogo, aí está. Eu fazia o 4-1. Vejam lá, não é? O Caldinho foi depois e ganhámos por... Um jogador, agora um jogador sente muito isso, ou é uma coisa que no próximo treino e no próximo jogo a coisa já passou? Ou aquilo fica ali... Bom, tu estás agora a dizer-nos que durante muitos anos pensas nisso, mas isso é algo que afeta realmente um jogador, ou isso depois com o jogo e com os treinos passa no instante? Mesmo a ganhar, fica lá, não é? Ok, depois vai, a treinar esqueces, não é? É normal, mas de vez em quando vem, quando chegava... De vez em quando vinha, normal, não é? Mas eu acho que vem mais à cabeça. Já depois de estar retirado, e vem sempre, não é? Quando não há um falhanço clamoroso, a minha cabeça vai sempre ao beça, não é? Isto caiu aqui. Agora até perdeu-se o pau. Espera aí. Já temos o Paulo. Tem aqui um toque, tá? Tá. Ó Paulo, por falar em... Estamos a falar em falhanços, só aqui uma questão dos golos marcados pelo Futre, além daquele jogo épico, já lá vamos. Em termos de campeonato, lembra-se dos 3 golos que marcou pelo Benfica? Ao Sporting, claro, não é? Ao Sporting. Sim. No Vitória por exemplo. Eu fiz grandes jogos com o Benfica. Eu fiz muito bons jogos com o Benfica. Fiz quantos golos com o Benfica? 5. 3 para o campeonato e os 2 para a taça. Os 2 já os vamos guardar. Estamos aqui por uma. Vamos guardar que estão guardadinhos aqui para falarmos aqui um bocadinho. Então espera aí, deixa-me recordar. O Sporting e agora faltam 2. Faltam 2. Espinho, pode ser Espinho. Isso, 5-1 ao Espinho. Marcou o 4-1 o Futre nesse jogo. Bolonenses outro, pode ser? Última jornada, exatamente. 3-0 aos 21 minutos marcou o Futre. Demos 5-1. Não falha, Paulo Futre. Fiz o jogo. O Bolonenses vais ver aí os... Era a última jornada antes da final da taça. Aliás, já estava a preparar a final da taça que por aí vinha, não é? Sim, e podemos já avançar para a final da taça, porque aquela tarde de 10 de junho de 1993, diante do Boa Vista, em pleno Jamor,
Paulo Futre, pronto, fez grandes exibições e grandes jogos em Espanha e em Portugal e por todo lado onde jogou, mas aquela exibição foi absolutamente estrondosa. Uma vitória ainda por cima por 5-2 na final da Taça. Foi uma das melhores exibições da carreira. Sem dúvida. Eu antes desta tinha pela importância, né? Estamos a falar de uma final, né? Claro. Tão completa, ok. O Futebol do Porto em Viena faça aquela grande jogada, né? Também faça um grande jogo. Também a Maradona. Num momento muito importante da minha carreira. Claro. E da vida do Futebol do Porto, mas um jogo tão completo, não. Tinha feito, isto é, antes deste, ou melhor, quem estava em primeiro lugar aí, e não era uma final, mas foi o meu primeiro derby em Espanha. Foi aquele mítico jogo no Bernabéu, Real Madrid, no campo deles, ganhámos 4-0, onde eu faço um golo e dou 2 assistências, né? E é o jogo que começa a ser o inimigo público número 1 para os merengues, né? Sim. Mas claro, não era um derby, um jogo, só valia 3 pontos, né? Agora, e foi superior esta com o Benfica, que era uma final, e eram 2 golos, uma assistência e um penalti, isto é, saiu tudo, o que sonhas, ou o que sonhas não, o que preparas na véspera, o que estás a sonhar acordado, antes de dormir, né? Antes de ficar a dormir, estás ali a sonhar, quer fazer aquilo, quer fazer o outro, e sai tudo, né? Isto não é assim, né? Não sai os tudo. Jogadores e os grandes jogadores, isto é uma pergunta que vem de um adepto de bancada, porque não tem necessariamente a mesma experiência. Eu, por exemplo, às vezes tenho dificuldade em dormir antes, na véspera de um grande jogo. Os jogadores e os grandes jogadores também, o Paulo lembra-se também, na véspera de um derby, de uma final também, ou era tranquilo, sim, não era uma... Sim, sempre, não, nestes jogos sempre. Mas mesmo com a experiência, era difícil para mim. Eu acho que desde que cheguei ao Futebol do Porto, sempre talvez pela responsabilidade que já tinha, né? Sempre com comprimido para dormir, não conseguia, não. E eu recordo-me que há alguns jogos nem com comprimido. É verdade, há jogos nem com comprimido, sentia, voltava, nunca mais me esqueço. Isto é, de barriga para baixo, o colchão, o coração, né? Parecia um baloiço, não é? Mas isso depois é daquelas coisas que imagino eu, assim que o árbitro apita para iniciar o jogo, isso tudo desaparece e só há concentração, não é? Desaparece logo. Mas depende da situação. Ok, no momento que o árbitro apitar, esqueces. Mas nas paragens, nos jogos, por exemplo, numa fora, se está um jogador lesionado, o que for, pensas, vem à cabeça. Se o momento da equipa, ou melhor, se já estás a perder, ou mesmo empatar, e se a equipa perde, vai ser tremendo, não é? Vai ser uma polémica tremenda, vão-te rebentar, não é? Então, pensas nestes momentos, não é? Isto tudo passa pela cabeça dos jogadores durante os o jogo. 90 minutos. Durante os 90 minutos, não é? Pensas sempre sentem a pressão, não é? O que acaba por ser normal, não é? Muitas vezes nós adeptos achamos que os jogadores são robôs e que parece um jogo de computador, mas a verdade é que as emoções estão todas lá, diferentes das nossas dos adeptos, mas a verdade é que aquilo está lá tudo. A pressão, a ansiedade, a vontade. Tens o jogo agora, vou dar um exemplo, não é? Talvez seja um exemplo estúpido, mas é o que eu penso. E é sobre o Benfica. Agora o Benfica é Sporting, não é? Eu acho que há um momento do jogo que os jogadores começam a pensar nisto, os jogadores do Benfica. Se perdemos e deixam de arriscar, não é? Começam-se a fechar mais e depois sofrem o gol já no último segundo. Se não foi no último minuto, não foi o gol que sofrem. Sim. Isto é, porque a situação estava, se perdemos, começam a pensar e se perdemos, e começam a arriscar menos, não é? Vamos fechar, ok. O empate não é excelente, mas não é tão mau, né? Estavam a poucos pontos, não sei quantos pontos estavam na altura. A 6, mas 6 passou para 8, sim. Tudo era possível, não é? Tudo era possível, uma coisa é 6, outra coisa é 9, não é? Claro. E eu acho que é um exemplo
eu passei muitos exemplos disto, não é? Ó Paulo, sobre esta tarde magnífica e exibição se calhar perfeita de uma carreira, tens alguma história engraçada que nos possas contar daquela conquista épica para os benfiquistas que muitos ainda hoje se lembram e se calhar muito da geração minha e do Nuno, ainda diz que se calhar é a final da taça que se recorda mais, é um troféu mítico. Eu acho que é um grande dia, foi um dia... Pá, o João Pinto fez também um golo tremendo e acho que todos nós, não temos que esquecer que estavam lá, ok, o Paulo Sousa assistiu depois, mas é produto do Benfica. Que era uma equipa de sonho, né? Encontrarmos outra equipa, não sei, talvez antes daquela, Sim. houve algumas, claro, né? Melhores ainda, nós estamos ao tempo de Eusébio, muito melhor, né? Mas depois do Grande King até aquela, talvez houve algumas parecidas. Nos anos 80, nós ainda hoje chamámos aquilo o Dream Team, quase. Mas não tenhas dúvidas, aquilo era uma equipa de sonho, né? Tivemos aqui só um problemazinho com a bateria do craque Paulo Futre, mas está tudo resolvido. Vamos lá aqui, Paulo. Se tivesses que definir numa palavra alguns companheiros de equipa, os teus companheiros de equipa, diz-me o que é que significa para ti o Silvino? Numa palavrinha. Qual era o significado no balneário, daquilo que vocês conviveram? Alegria, grupo, união, os dois na mesma linha. O Samuel. E o Samuel, não é? Velocidade central rapidíssimo, né? António Veloso. Grande. Dos maiores laterais direitos, não é? Héler Cristóvão. Dos melhores centrais da Europa, depois, né? Ainda não era na altura, mas depois sim, né? Loser. Único. William. Classe. Kulkov. Boa pergunta esta, Kulkov. Poderia ser muito importante, né? Isto é, mas uma palavra é muito difícil, não é? Uma palavra dá-me várias palavras, né? Para várias, né? Excêntrico, não é? Não, olha que ele tinha também depois o sentido da responsabilidade, mas só de vez em quando, né? Mas que era um jogador, via-se mesmo, né? Era um jogador, estamos a falar para sermos campeões da Europa, não é? Sim. É o que eu penso. Eu acho que podia ser um grande suplente, um grandíssimo suplente do Paulo Sousa. Rui Costa. Mágico. Vítor Paneira. Quando estava bem, imparável. João Pinto. Mago. Schwartz. A parte da qualidade, caráter. Importante para a equipa, muito importante. Né? O Schwartz era quando falava. Os outros ouviam, não é? Só falava de vez em quando. O grupo ouvia, não é? O Juran. Rebelde. Como nenhum. Mas grande qualidade. Isaías. Esperança. Isto é, se ele estava no banco, se as coisas estivessem a correr mal, havia sempre esperança, havia sempre fé, que o Isaías entrava e podia dar a volta à situação. Não é? E muito por último... Muito parecido não há comparações, não é? É muito difícil fazer, mas como o Juari no Porto. Não é? Sim. O Juari estava, nós... Aí está o Juari. E via o Isaías
muito parecido, né? E por último, o Rui Águas. Dos maiores pontas de lança com quem eu joguei, não? E depois tive a felicidade de também jogar com ele, sempre na seleção e na Regiana. Agora, se me diz a mim, eu tenho uma maneira de ver o futebol que é esta. Um trinco normal, numa grande equipa, ok, pode dar para as competições nacionais, né? E estamos a falar de Portugal, né? Mas também lá fora, no Atlético de Madrid, dizia também uma coisa. E não só, porque é que eu digo, para mim, qual é o. Ok, todos são importantes, né? Claro, o ponta de lança é super importante. Uma equipa tem que fazer golos, né? O guarda-redes também é muito, muito importante. Mas para dar este salto e conseguires lutar com estes voos, ser campeões da Europa, o trinco. É pedra basilar. Para mim, seja o sistema que seja, 4-3-3, 4-4-2, para mim o trinco, porque se tens muita qualidade lá na frente, os jogadores de qualidade, como é o meu caso, custa-me correr para trás. O Vítor Pereira custava de correr para trás, o João Pinto, o Rui Águas, por trás não era fácil, não é? Mesmo o Ruizinho, mesmo o Rui, mesmo o gênio do Rui Costa para trás, mas estava ali o Paulo Sousa. O Paulo Sousa, depois, mais tarde, logo um ano depois de sair do Benfica, foi considerado, para mim e para muitos, era o melhor trinco do mundo. Tínhamos este trinco também nesta equipa, como era o André. Eu sempre digo, se aquele futebol do Porto não tem o André, eu acho que nunca seríamos campeões da Europa. Como o Matites no Benfica, não é? Enorme também, não é? Enorme. Isto é o Makelele no ano dos Galácticos. Sabes quando é que os Galácticos eram campeões da Europa sem o Makelele a correr para eles? Nunca. Um trinco para mim, isto é, para altos voos, okay, para as competições nacionais, podes ter um bom, mas para outros voos tens de ter um trinco que corra por ti, que seja inteligente, que faça a diferença. Tens de ter um trinco top mundial, e aquele Benfica tinha, não é? Paulo, o final dessa época é um bocadinho atribulado. O Paulo acaba por sair, a sua estadia do Benfica foi mais curta do que daquilo que todos nós desejávamos. A verdade é que no final dessa época podia ter rescindido com o Benfica e ir à sua vida. Porquê que não o fez? Com outros exemplos, não é? Boa pergunta. Bom, primeiro, acho que primeiro, não é? Primeiro, porque eu quando vou para a Espanha em 87, se eu já era português, né? Mas português a sério, né? Isto é, já não podia, e eu não entendia muito bem também quando vinham os meus parentes, o meu padrinho que vivia em França, e chegavam aqui nas férias e não podíamos falar mal de Portugal ao pé deles, né? E aquilo foi crescendo que aquilo quando vinham de férias, e eu quando saí lá para fora, aquela veia cresceu. Eu nunca consegui ouvir, não podia ouvir falar mal de Portugal, nem de políticos. Eu não entendia nada de políticos, mas se um espanhol falasse mal de um político português, lava logo comigo, não é? E tive vários problemas, mas em todo lado, seja em Itália, não toquem, porque todos os países têm defeitos, não é? Então lá, e nós estivemos em Espanha, era português, não venham aqui tocar. Então fui ganhando, mas a minha veia patriótica foi crescendo. Não é? Por isso, não faria mal a um clube português, neste caso. Não é? Depois, não conseguia viver com isto. Não conseguia, podia meter aqui o dinheiro, mas como é que eu podia viver a minha, sendo como sou, não é? Fazendo mal a um grande clube? Olha, correu mal, mas fez tudo para eu estar feliz. Depois houve problemas, mas não foi nada comigo. Aconteceu, mas não fizeram de propósito. Não é? Então, como é que eu ia sair
meter este dinheiro no bolso e... Era uma questão de princípio, não é? Era impossível, por ser português e pelo Jorge Brito, pelo King, o meu querido King, como é que eu podia olhar para o King? É impossível, não é? Para os adeptos, para o do Benfica, era impossível. A minha maneira de ser não permitia, não. Por isso, sabia, ok, foi para o Marselha, se não fosse para o Marselha era outro, se não fosse aquele dinheiro era menos, mas... O respeito pelo Benfica acima de tudo, não é? Sim, Benfica e com português também, não é? Claro. Pá, não podia fazer mal, é impossível, não é? Fazer mal ao Jorge Brito, fazer mal ao meu Eusébio, foi a minha referência, não é? Como é que eu ia olhar para o meu ídolo, para o Chalana, depois, que eu quando o vejo ainda hoje meto-me de joelhos, não é? E nós bem recordamos daquela gala Cosme Damião, única, momentos únicos. Grande momento grande momento. Era a minha maneira de ser. Se me diz a mim, fazia igual com o Sporting também, com o Porto, igual era. Claro. Faz parte de mim, Paulo, e falando em mística e respeito, como é que era a sua relação com o grande senhor Tony? Muito boa, né? Era quase como um pai para si, né? Olha que o Mr. Tony, né? Cá para fora dá boa gente, né? Mas lá dentro aquilo é sério, quando aquilo apertava, né? Eu vi ele a falar, uma vez vi o mesmo passado, e eu, o que é isto? Foi para cima do Mostovoi, um dia, foi para cima do Mostovoi. Então tinha, o Mr. Tony tinha tudo, tinha a parte calma, né? Quando aquilo tinha que estar calminho. Sabia estar em cada momento, não era? Sim, animava, ou dava aquele grito quando tinha que dar, né? E também, esta vez passou-se, não, foi com o Mostovoi. Paulo, e olha, e para finalizar, numa frase ou palavra, como é que definia a passagem de 6 meses pelo Benfica, onde teve 0 derrotas? Pode ser tudo bom, mas pelo aquilo que a gente falou, soube a pouco, ou melhor, foi uma pena. Porque a história do Benfica está para qualquer clube em momentos bons e maus a nível económico. Porquê naquele momento? Não é? Porque não antes ou depois, não é? Mas naquele momento. O Paulo queria muito que aquilo resultasse, não era? Não, porque é que olhas, aquele grupo olha e podemos lá chegar, não é? Uma pontinha de sorte, mas podemos ser campeões da Europa. Porque não éramos inferior a nenhuma equipa da Europa, na altura. Não éramos. Muito bem, e pronto. Por isso, talvez a palavra, ok, tem grandes momentos, mas foi, não digo azar, né? Economicamente não podia ser naquele momento, não podia estar mal naquele momento, né? Foi um galo tremendo, né? Para o Benfica, primeiro, claro, né? E depois para aquele grupo podia lá chegar, né? Eu acho que eu e mesmo assim, na temporada seguinte ainda chegaram às meias finais da taça das taças, portanto. Olha lá, e já estavam, já não estava o Paulo, já não estava eu. Não estava o Pacheco também, que o Pacheco também estava lá. Estava o Pacheco também, desculpa, ainda não falei do Pacheco. Isto é, jogadores, mas o Paulinho era, isto é, para fazer diferença, né? Também não estava eu, né? Também fazia a diferença, eram os dois jogadores. Sim, dois titulares de caras, é verdade. Se estamos bem os dois, podemos ganhar a qualquer equipa, Barcelona, Real Madrid, que venham eles, né? Se o Paulo está bem, eu, Rui Costa, não tinha medo a 2 jogos, e na final a ninguém, né? Mas a 2 jogos não tinha medo de nenhuma equipa. Acho que eram eles que tinham medo de nós, né? Sim, o Benfica na altura era respeitado. Eu diria que foi um sonho inconcretizado. Faltou um bocadinho para...
faltou um bocadinho para o grande sonho, por exemplo. João e Paulo, agradecemos imenso a disponibilidade e por ter aceitado aqui o nosso desafio também para celebrar um bocadinho o seu aniversário, que nós estamos a gravar isto um bocadinho antes, mas o Paulo também faz anos no dia 28 de fevereiro, portanto o Paulo também está de parabéns, assim como o nosso Benfica, e portanto de facto agradecemos imenso a disponibilidade do Paulo também para recordar alguns dos seus melhores momentos aqui no Benfica. João, queres despedir-te assim no instantinho, antes que o Paulo fique sem bateria outra vez? Agradecer ao Paulo pelo ter aceito o nosso convite, dizer que é um jogador icónico e que no meio dos três grandes deve ser a figura com que todos os adeptos dos clubes grandes gostam mais. É brutal e acho que isso diz muito da personalidade e de quem é o Paulo Futre, de quem nós todos gostamos. E obrigado, Paulo. Muito obrigado, foi, como sempre digo, uma honra ter jogado neste grande clube chamado Benfica. Hoje também faz anos, muitos parabéns, e o melhor do mundo para o clube. A nível do nacional, ganha sempre o melhor, mas e que ganha o melhor, não é? Ganha o melhor. Sabem que eu sou Sporting, mas não sou fanático, e tenho um enorme respeito ao Benfica, ao Futebol do Porto, e que ganhe sempre o melhor. E como estarei sempre agradecido ao Benfica pelo prazer que me deram e foi muito pouco, né? Muito pouco. É sobre pouco. Parabéns a este grande clube chamado Benfica, este enorme clube. Muito obrigado, Paulo. Então pronto, malta, ficamos assim, fica terminada aqui a entrevista ao Paulo Futre, estaremos de volta ao longo do dia com mais entrevistas, fiquem atentos, um grande abraço a todos, até à próxima e viva o Benfica. Diga, Paulo. Parabéns, Benfica. Parabéns, e nas competições europeias, sou mais um, né? Sempre. Exatamente, para Portugal, para os clubes portugueses, né? Sempre.